fonologia. Fonologia ou fonética. Isso, tio, culpa que é do lado ali, eu tô bem no meinho, olha lá. O estudo detalhado dos sons da fala, isso. Para você ficar mais feliz, ó. Área da gramática, deixa eu sair daqui, né, querido? Fico desse lado preto aqui, ó. Então, a área da gramática, encarregada de estudar como se comportam os sons de uma língua. Cabe à fonologia avaliar os sons da fala, o seu valor funcional e suas distinções, chuchus. Então, fonologia é a base, tanto para ortografia semântica quanto para acentuação, beleza? Então tá tudo junto, tudo misturado, vamos lá. Começando a festa. Oi, 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 oi. Aí, tio. Aí eu vou ter que sair da cena para você entender um pouquinho. Claro que nós não vamos aprender a mexer com tudo isso que você está vendo na sua telinha aí. Essa é a anatomia oral do ser humano, ok? Mas é importante reconhecer aí alguns pedaços, algumas partes que geram os sons. Então vamos lá, olha que bonitinho aqui. Maravilha, olha lá, vou mostrar para você na canetinha. Olha que bonitinho. Então vamos lá, eu tenho aqui a cavidade nasal, olha que fofinho, as narinas, o lábio superior, a língua, os dentes inferiores, cavidade oral, mandíbula, traqueia, pulmões, aí em cima aqui eu tenho o palato duro, que é a partir do céu da boca aí, eu tenho o véu palatino, que é perto da nossa goela ali, a cavidade faringal, laringe e esôfago. Queridos, é aqui que a coisa acontece. Pode não parecer, mas parte do que nós entendemos em ortografia, né, ou pronúncia, ou a própria acentuação em si, tem a ver diretamente com a maneira como nós articulamos os elementos sonoros na parte que nós chamamos de anatomia oral. Então você vai ver, por exemplo, que o P e o B, só para você entender como isso funciona mais ou menos, o P de pato e o B de bola, olha que fofinho, fazem o mesmo ponto de articulação. Olha lá, o P, P, P. Olha lá, B, B, B. A diferença está na articulação interna, porque as duas letras fazem o que a gente chama de bilabial. Bilabial, ó, ba, pá. Por esse motivo que muitas vezes quando falamos, as pessoas confundem o que estão ouvindo com o que estamos falando. Então, às vezes você fala assim, é débito ou crédito, lembra disso? Você toda hora, débito ou crédito. Aí o camarada não ouve direito, você fala débito, o cara entende crédito, porque os pontos de articulação da nossa pronúncia, eles são muito parecidos, e principalmente com sons parecidos. E ainda mais com a presença da nossa querida e maravilhosa e cheirosa máscara, aí a coisa complica, porque querendo ou não querendo, a maneira como você articula os sons da sua boca, essa maneira, esse jeito de articulação, ajuda também, né? Como se fosse uma rápida leitura labial do que está acontecendo, beleza, lindinhos? Então vamos lá, vamos para o que interessa então. Fonema, tio, fonema, olha lá, você que está acompanhando o BBB 2100, né? O 21, né? Daqui a pouco nós estamos no BBB 500. E aí você viu o Fiuk cantando, né? Primeira vez que ele tentou cantar, né? Tentou. Olha que bonitinho. Então, fonema, chuchu, é nada mais, nada menos do que a menor parte sonora capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Resumindo, chuchus, o fonema é o som, ok? Então, o som é o fonema. Olha lá, amor, ator, morro, corro. Então, é o som, isoladamente. Por exemplo, ali, ó. O M, o me, é uma bilabial também, ó. Bi, bi, bi. Os dois lábios se colam ali, ó. Ator, ator. Se você pronunciar ator aí, você vai ver que o T ele cola no palato superior da sua boca. Ator. Beleza? Vento, vento. Olha, é labiodental, ó. O dente de baixo cola. Beleza? No lábio. Olha que bonitinho. Centro, centro. Olha que legal. A sua boca faz tipo um caninho com o palato superior. Então esses sons nós chamamos de fonemas. Claro, não confundir o alho com o bugalho, hein, lindinhos? Fonema e letra não são a mesma coisa. O fonema, ele é o som. A letra, chuchu, é o sinal gráfico, beleza?
Então, olha lá, os fonemas, eles são sons. E dá uma olhadinha aí, lindo. Como é que você representa o fonema? Desse jeito aqui, lindinho. Ops, caiu alguma coisa aqui. Ih, agora foi. Assim que se representa o fonema. Ó, você coloca a letra entre duas barras. Beleza? Então, olha ali, ó, que bonitinho. Na palavra sapo, por exemplo, a letra S é o fonema C. Olha que bonitinho. É assim, ó. E a representação visual dele é esse Szinho entre duas barras. Na palavra brasa. Ó, mas isso é S, tio. Isso é S. Não tem problema. O que interessa é o som. Na palavra brasa, o fonema aí é o fonema Z. É, o som aí é o de Z. Não é o som de S. Beleza? O grande problema, como nós temos aqui uma questão ortográfica, o grande problema, ou grande problema, é que de vez em quando uma palavra ela tem ou mais sons do que letras, ou mais letras do que sons. E aí, querido? E aí dá meleca. Sem contar, obviamente, que muitas vezes um som, um fonema, ele é representado por letras diferentes. Olha lá, zebra, casamento, exílio. Então não confundir, lindinhos. Zebra, casamento, exílio. É, som é fonema, letra é sinal gráfico, beleza? Olha que bonitinho, não para não. Dá uma olhada aí, ó. Atenção, pay attention, please. Em alguns casos, a mesma letra pode apresentar mais de um fonema, como nós vimos. Olha que coisa fofa. A grande tetra, ops, ortografia, né, lindinho? Então vamos lá, ó. A grande treta da história aí é que o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. E isso em língua portuguesa é fatal, chuchu. Dá uma olhada ali na palavra tóxico. Tóxico. O tóxico, fofinho, se você observar bem aí, olha lá que coisa maravilhosa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Temos 6 letras. 6, olha que coisa fofa. Mas olha lá quantos sons eu tenho no tóxico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons, lindo. Olha a palavra cachorro aí embaixo, olha lá. Cachorro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que quando eu pronuncio a palavra cachorro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho só 6 fonemas, beleza? Esse é o grande ponto da ortografia da língua portuguesa. Sem contar claramente, claro, eu não vou aqui explicar para você como é que se escreve com G, com J e com 2 S, né? Isso é ortografia básica, isso você tem que fazer como? Exercitando, usando um bom dicionário. Quando eu digo usando um bom dicionário, significa ampliar repertório, tá? O que significa exatamente isso, Márcio? A ampliação de repertório é nada mais, nada menos do que quando você for escrever qualquer coisa na face da Terra, você tenha um dicionário de sinônimos aberto na sua frente, ok? Então, quando você vai escrever redação, lindinho, você faz o quê? Você coloca lá o dicionário de sinônimo na sua frente para você ir substituindo as palavras. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui em homônimas e parônimas, ok? Então, não tem outro jeito de aprender ortografia básica que não exercitando a ortografia básica, tá ok? Então, vamos lá, ó. Não para, não. As letras M e N, lindos, olha lá, saindo de cena, não são fonemas, na maioria das vezes, quando representam sons nasais. Olha lá que bonitinho. Então, ó, nasalização. Presta atenção na brincadeira, olha lá. Nasalização. Por exemplo, ó, compra, esse Mzinho aqui, ele na verdade não é um Mzinho consoante. Mesmo porque seria se você dissesse macaco. Olha lá, o som seria pronunciado da forma completa. Nesse caso aqui, a gente só tem um elemento nasalizador, ok? Nasalização, lindos. Nasalização, é isso aí. Então, ó, compra, conta, beleza? Também, olha lá que bonitinho. Vamos lá. E vogais, Márcio, e as vogais? As vogais são o paranauê mais importante que nós temos dentro da fonética. Por quê, lindos? Simples, meus queridos, olha lá.
A vogal é o mais importante dos fonemas, simplesmente porque não dá para você fazer sílaba sem vogal. É isso aí, beleza? Não dá para você fazer sílaba sem vogal. Beleza, beleza, beleza? Coisas importantes antes de mais nada. Na língua portuguesa nós temos apenas cinco vogais e mais nada, apenas 5. A, E, I, O, U, ok? Ou A, E, I, O, U, dependendo aí da maneira como você pronuncia. Mas é claro que nós temos também a sua variação oral. Olha lá. Eu tenho as vogais orais, né? Olha que bonitinho. Quando a boca abre, A, E, I, O, U, Sonzinho sai inteirinho pela boca, beleza? O fonema representante olha lá, o A é o A mesmo, o E é o E, olha que bonitinho, a representação aqui, ó, do E é assim, né? Sela, pontapé, pedra, olha lá. O I, olha que bonitinho, normal, o O normal, o O é o Czinho invertido, avó, ótimo, voz. E o U sempre ali no U mesmo. Esses aí são os elementos que nós chamamos de elementos orais de vogal. Aqui um pouquinho mais para baixo, olha que bonitinho, um pouquinho mais para baixo, você tem as vogais nasais, olha que lindo, ó. O que é nasal, Márcio? Nasal é sair pelo nariz, chuchu. Ó, Você não está percebendo, mas o sonzinho está sendo projetado pela cavidade nasal. Vamos lá dar uma olhada, olha lá. Olha lá. Então vai lá, ramo, campeão, fã, venho, temo, vemo, olha lá, crime, time, vinho, põe, compõe, campeões, punho, puma, bruma. Então olha que bonitinho, ó. Representações dos fonemas. Olha esse 3 aqui, Czinho invertido aqui, ó, com o acento que nós chamamos de tio lá em cima, o I, o O, olha o U. É assim que a gente representa os elementos a partir das suas constituições fonéticas, fofinhos. Fonética, ela é uma fonética. Bom, e aí? Nós temos alguns elementos muito importantes que de vez em quando aparecem nos vestibulares. Pasmem os senhores, tá? Às vezes aparecem, principalmente quando nós vamos fazer avaliações de questões relacionadas com o modernismo. Pega lá um Guimarães Rosa da vida, né? Você vai ver que o cara inventa palavras o tempo todo. E às vezes há perguntas relacionadas com a questão fonética dos textos, como por exemplo Burrinho Pedrez, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, e aí vai, né? E é importante que você saiba alguns elementos, saiba reconhecer alguns elementos, principalmente porque isso vai ter muita relação com formação de palavras, beleza? E também com acentuação. Em se tratando de modernismo, por exemplo, os caras no modernismo, eles zoavam o barraco da língua portuguesa, porque eles queriam criar uma língua totalmente brasileira. E aí, claro, para fazer isso, eles criavam situações muito particulares, acentuavam o que não era para acentuar, criavam fonética, criavam ortografia própria. E aí, meu querido, essa era uma das marcas do próprio modernismo em si, antropofagia na lata. Para você entender isso, olha lá. Atenção, eu tenho 3 elementos importantes que precisam ser observados, hein? Eu tenho a articulação, o timbre, a intensidade ou acento, como você preferir, ok? A articulação, galera, respeita aí o posicionamento da língua no momento da emissão da vogal. Então as vogais, elas podem ser anteriores, centrais ou posteriores. Olha lá. Então a articulação anterior, central ou posterior. Imagina que isso aqui representa aí o que acontece dentro da sua boca, beleza? O timbre, lindos, olha lá. Então aqui, o timbre, ele tem a ver com a abertura dos órgãos da fala. Nesse caso aí, elas podem ser as vogais abertas, fechadas, semi-abertas, né? Semi-fechadas. Então como é que é isso, Márcio? Ó, dá uma olhadinha. Então vamos lá. O I, por exemplo, é uma vogal I, anterior. O U é uma posterior, considerando posterior mais perto da sua boca, tá? Então olha lá, o I tá lá atrás, o sonzinho, ó, lá perto da sua goela. Beleza? Olha que bonitinho. O U está aqui perto do seu lábio, então está na parte inicial da sua boca.
certo? Quando eu digo E, olha lá que bonitinho, o E é anterior, tá lá atrás. É semi-fechada, diferente da semi-aberta, ó. Beleza? E o A é aquela que você abre totalmente o Paranauê, beleza? Bora lá, vogal central, nós temos só o AN, que é essa forma nasalizada. Olha que interessante, tá mais no centro aí da sua cavidade oral. Olha lá, então nós temos a articulação, que tem a ver com a posição aí, né, das vogais, anterior, central, posterior. Ela pode ser, as vogais podem ser fechadas, semi-fechadas, perdão, semi-abertas e abertas. E aí, isso é o timbre, né? Perdão. A intensidade e acento, que é o que respeita a vibração nas cordas vocais. Por exemplo, vovó. Vovó é tônico, lindo. Vovó é tônico. Vovô é átono. Olha que bonitinho. Vovô é vovó é tônico. Vó, beleza? Casa é átono. Então, os sons que têm menos força de intensidade na pronúncia são chamados de átonos. Os elementos que têm mais força são chamados de tônicos. Vamos dar nomes para os bois. O que é uma semivogal? O que é uma semivogal? Semivogal é uma vogal com menos força. Então vamos lá. Quais são as semivogais, lindos? As semivogais são o I e o U, via de regra, ok? São esses dois caras aí. Então, ouviu. O O ali é uma vogal. O U é uma semivogal. Por quê? Porque ele tem som mais fraco, ó. Imagina o seguinte. O O tá predominante. O U tá um pouquinho mais fraco. Se eu colocasse as duas no mesmo timbre, aliás, perdão, na mesma pronúncia, seria uma coisa assim, ó. O U. Não seria O, seria O-U. Olha que lindo, tio. Pegou? Então vamos lá. Semivogal, ouviu, viu. Ó, o Vi tá mais forte, o U tá mais fraco. Chapéu, vogal, né? O El tá forte, olha lá. O U, ó, tá mais fraco. E que maravilha. Então a gente tem aí uma coisa chamada semivogal. Muito importante, tio, muito importante. Olha lá. Qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? Olha lá, chuchu, uma coisa e outra. O que é a diferença? Vamos lá. Enquanto a vogal é o núcleo da sílaba, guarda lá, hein, Nininho, núcleo da sílaba. A semivogal nunca tem a mesma força. Então, ó, cuidado. Cuidado com Q maiúsculo, lindo. Então o Q aí tem mais força do que o I. Então vai, cuidado. Beleza? Não é cuidado. Não é cuidado. Beleza, lindinho? Então quando a vogal I ou U tiver menos intensidade ali, menos força, ela é chamada de semivogal. Beleza, lindo? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Primeira coisa que eu quero de você, o que é que conceitualiza um solo? É a camada superficial da litosfera, é a camada superficial terrestre. E o que resulta o solo é a decomposição da rocha matriz. Você percebe
que é conteúdo pré-requisito do que a gente vem conversando ao longo do ano aí, né? Desde o comecinho do ano. E o que você precisa saber, gente? Como que se forma esse solo? Ou seja, como que a rocha matriz se decompõe. E aí vai ficar fácil, se você prestou bem atenção, se está, né, bem encaixadinho para você, as aulas de formação do relevo. Perceba aí, ó, formação de solo a gente chama também de pedogênese. Então você pode encontrar num enunciado, num texto, com essa nomenclatura. Pedogênese significa formação de um solo. E se forma através dos agentes externos, exógenos do relevo. Lembra o que é agente externo? Vamos lá. Intemperismo e erosão. Alguns materiais colocam agente externo, tudo erosão. Só que eu gosto de dividir, porque fica mais fácil o entendimento. Intemperismo corresponde ao que mesmo? Ação do tempo. E aí tem o intemperismo físico, químico, biológico. E erosão é o transporte de sedimentos. Então, esses elementos, ou melhor dizendo, esses agentes externos, são eles que vão fazer com que a rocha matriz se decomponha. Seja a rocha cristalina, magmática, seja a rocha sedimentar, ou seja a rocha metamórfica. Então, a pedogênese, ocorre devido aos agentes externos. Só que temos 4 elementos aí, né? 4 elementos que precisa estar claro para você na questão da pedogênese. O principal, sem dúvida nenhuma, são os agentes externos. Só que para formar um solo, depende do tipo de rocha, obviamente, da característica dela, do relevo, tudo bem? Relevo, lembrando, montanha, planalto, planície, se tem alta declividade ou não. Do clima, a gente não conversou sobre clima ainda. E os organismos vivos, os animais, as plantas, as vegetações que existem em um determinado local. Tudo bem? Então, o principal, o agente externo, que a gente conversou já. Só que exige, ó, deixa eu até passar um materialzinho aqui para vocês. Olha aí, ó, essa é a composição que eu chamei a atenção para vocês ali no tópico. Material de origem, ou seja, a rocha. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Opa, deu certo, ó. Material de origem, que é a rocha, o clima, os organismos vivos, o relevo e o tempo, a ação do tempo. Aqui a gente vai falar das intempéries. Tudo bem? Isso daqui é do material de vocês, tá, gente? Então depois vocês dão uma explorada. Eu só coloquei aqui, ó, pra gente contextualizar. Mas tá no material de vocês. Depois vocês exploram, que é basicamente o que a gente tá conversando aqui. Vamos voltar no slide aqui, ó. Vamos voltar no slide. Qual a importância do solo, gente? Opa, eu vou entrar aqui, ó. Importância do solo. O solo é vivo. Eu quero que você tenha isso na sua mente. O solo, ele é vivo. A importância dele é germinar as sementes, além de dar sustentação para as plantas, formações vegetais e qualquer cultivo, né, agrícola aí, né, sobre si em um ambiente aberto. Deixei aí bem completinho, mas é isso. A importância do solo é que vai germinar as sementes. Essa a principal importância do solo. Qual a composição do solo? Deixa eu ficar aqui, ó. Opa, deixa eu dar uma baixadinha. Composição do solo. Matéria orgânica. E matéria orgânica, do que a gente está falando aqui de matéria orgânica? Restos de animais, os fósseis, e restos de vegetais. Essa é a matéria orgânica. Então, um galho de uma árvore, a folha, o fruto que caiu e entrou em decomposição, forma uma camada úmica que a gente fala. Então, é a matéria orgânica tem no solo. Certo? E inorgânica, os sais, óxidos e bases, ar, oxigênio, água e vida microbiana. Tudo bem? Então, ó, deixa eu até desenhar aqui para vocês, nesse cantinho. Vai ficar mais ou menos assim o solo. Um gráfico de pizza, eu vou repartir ao meio, 25% aqui, ó, e 25%, vou fazer 5% aqui, e 45% aqui. Vamos lá, 25% aqui que eu vou colocar, 25 é água e ar, tudo bem?
Onde que fica a água e o ar? Fica nos poros do solo. Tudo bem? Fica nos poros. Lembrando que o solo é vivo. Tudo bem? 5% aqui, ficou ruim de escrever, mas 5% é matéria orgânica. São os humus. Matéria orgânica. E 45% é areia, são os minerais, é toda a rocha ali no estado de decomposição. Então aqui, ó, 45% os minerais. Tudo bem? Mais ou menos isso. Não precisa gravar, não precisa copiar, não precisa... só para a gente problematizar, entender a composição do solo. E o que vai dar o ponto de fertilidade, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que vai dar o ponto de fertilidade é a quantidade de água, ar e minerais. O humus vai existir sempre na primeira camada de solo, o humus sempre vai existir. O que vai dar o ponto de fertilidade, a gente vai chamar a atenção para vocês, é a quantidade de água. Você vai ficar muita água, o solo fica bastante argiloso. E a quantidade de minerais, sais, óxidos. Então precisa ter esse controle para dar o ponto de fertilidade para a importância do solo germinar sementes. Tudo bem? Tranquilinhos? Vamos lá, dando continuidade aí, ó. Como que a gente analisa o solo? Através do seu perfil básico. E o perfil básico nós apresentamos em horizontes. Vamos lá. Horizontes de solo. Horizontes de solo. Eu fiz um esqueminha aqui, né, meu próprio, e trago para vocês. A primeira camada, H0, horizonte 0, é a camada úmica, porque é aquela camada que mais recebe matéria orgânica. Galhos, frutas, animais que morrem e entram em decomposição. Então essa camada geralmente é aquela camada bem preta, aquela camada úmica, muita, mas muita matéria orgânica. A segunda camada aqui é o próprio solo. É o horizonte 1 aí, ó. H1, H vem de horizonte. É o próprio solo. E aí, ó, só vou voltar um pouquinho aqui, ó. É o próprio solo. Matéria orgânica. Aí é tudo isso daqui, ó. Que a gente, né, que tem como base, mais ou menos, essa característica aqui. É a parte mais importante da onde a semente vai germinar. Vamos voltar lá? H2, aí, o horizonte 2, é o solo pedregoso ou o saprolito. Solo pedregoso, que tem muito resquício da rocha matriz. Perceba, coloquei fragmentos de rocha matriz e a cruzinha, para remeter o que a gente conversou nas aulas passadas. Cruzinha significa estrutura cristalina, ou seja, significa, eu coloquei aqui de propósito, para significar que você tem ali a rocha ainda sem ter sofrido a intempérie. Tem muito fragmento de rocha que não sofreu com os agentes externos. E o último horizonte, você pode encontrar como H3 ou como o próprio R, para representar a rocha de fato. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui, gente, para mostrar para vocês o seguinte. Opa, não precisa ser tão zoom assim, ó. Para mostrar isso daqui, ó. Solo jovem e solo maduro. A diferença de um solo jovem e de um solo maduro. Qual é o melhor solo? Sem dúvida nenhuma, é o solo maduro. É aquele que já está formado, é aquele que já é capaz de germinar uma semente. O solo jovem é aquele que ainda está sofrendo as intempéries, ainda está sofrendo com os agentes externos do relevo. Então, ó, vamos lá. Um solo jovem vai ter a rocha matriz e o solo pedregoso como maior parte, vai ser a maior camada, né, a camada mais espessa. E vai ter como menor espessura a camada úmica e o próprio solo de fato. Tudo bem? Então, às vezes, não é comum o cara jogar, né, um solo jovem, um solo maduro e pedir para você comparar, né, mas tenha isso em mente. Tudo bem? Essa camada aqui, a camada úmica, né, a camada de solo de fato e a camada úmica são menos espessas, certo? E o solo maduro é o melhor que tem, é o mais adequado. Que aí, o solo maduro é mais ou menos o que eu fiz de esqueminha aqui. As duas primeiras camadas estão mais encorpadas, mais consolidadas. E se bobear, essa camada de solo, ela vem até mais para baixo, assim. Tudo bem? Tranquilos? Esse é o perfil. É essa análise que eu quero de você para entender um perfil básico de solo. Eu coloquei no esqueminha anterior 1, 2, 3. Aqui não, aqui ele colocou horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e o Rzão aí, né? Ele só vai chamar a atenção pra gente, deixa eu dar um zoom aqui, ó.
Ele só vai chamar a atenção pra gente que ele coloca 2 solos, né? Ele fragmenta os solos aqui. Mas o solo que vai ter mais matéria orgânica é o que vai ter menos matéria orgânica, vai ser mais argiloso. Mas o raciocínio é o mesmo. Baixou a primeira camada ali, saiu da matéria orgânica, já é o solo, já é o mais importante. Certo, gente? Combinados? Olha lá, vamos entender agora, gente, os principais tipos de solo. Então vamos lá. Primeiro solo aí que a gente vai conversar é o latossolo ou lateríticos. São aqueles solos mais espessos, mais profundos, no caso. E isso a gente precisa relacionar diretamente com o relevo, ou seja, um relevo mais plano, menos inclinado. Por quê? Um relevo mais plano sofre mais as intempéries, principalmente pela ação da água. A água consegue infiltrar mais. Se você tem um relevo mais inclinado, a água ela não tem tanta capacidade de reter essa água, né? Porque a água vai escorrer. Tudo bem? Então é esse tipo, geralmente em regiões planas. Tudo bem? Encontrado principalmente em regiões mais quentes e úmidas, ou seja, em climas tropicais, por exemplo, o nosso aqui, e em terrenos mais suaves, é isso que eu chamei a atenção para vocês. Sofre maior intemperismo químico e físico, mas principalmente o químico, principalmente pela ação da água. Tudo bem? Vocês estão percebendo que essa aula necessita, sem dúvida nenhuma, de um pré-requisito das aulas anteriores. Então eu estou falando aqui de intemperismo químico, físico, solo mais suave, solo menos suave, né? Mais plano, menos plano, inclinado ou não inclinado. Certo? Latossolo, mais comum aqui no Brasil, na grande parte do nosso território. Dando continuidade, o litossolo, o solo de altitude. Olha aí, ó. Olha aí o que ele chama atenção pra gente. Litossolo, o solo de altitude. São solos menos espessos, mais rasos. Significa aqueles solos jovens, em que os horizontes da rocha matriz são maiores. Encontrado mais em regiões frias, áridas e nos terrenos mais íngremes. Tudo bem? Sofre menos intemperismo. É aquele solo jovem. Eu acho que fica fácil, né? Sempre a gente fazer uma comparação. Latossolo e litossolo. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes que você precisa saber. Certo? Porque todos eles, todos os outros solos, vão vir desse raciocínio. Mais espesso, menos espesso, litossolo e latossolo. Abarca, de uma maneira geral, vários tipos de solo. Agora, a gente entra no tópico para entendermos os solos mais férteis do mundo. E aqui vale a pena a gente só comentar, chamar a atenção para vocês dos solos mais férteis do mundo. E o solo mais fértil do mundo fica no sul da Rússia e na Ucrânia. É aquele solo negro, Chernozion. Como que é? Chernozion. Vem de uma palavra, né, que Cherno significa negro, negrume, e Zion, terra. É aquele solo negro. Vamos entender lá, ó. Decomposição de matéria orgânica, principalmente devido ao inverno rigoroso e grandes precipitações de neve. Nós não estudamos clima ainda, mas aqui na Rússia, no sul da Rússia, em grande parte do território ucraniano, o que acontece? As 4 estações do ano são muito bem definidas. Então, no inverno, precipita neve. O solo fica congelado e o gelo queima. Não sei se você sabe, mas o gelo queima. Pega uma pedra de gelo e põe na sua pele, vai queimar. Então esse gelo ele vai queimar toda a matéria orgânica que estava embaixo. Tudo bem? Aí vem a primavera floresce. 4 estações muito bem definidas. A primavera ela vai florescer. O verão ele é relativamente quente para os padrões, né, dessa região aí. E no outono as folhas, os galhos vão cair em grande parte do território. Ou seja, vai ter matéria orgânica no solo, depois vem a neve, congela, queima. Então, esse processo de intemperismo faz com que esse solo aqui tenha muita matéria orgânica e seja o mais fértil do mundo. Tudo bem? Entenderam o raciocínio aí? Segundo solo mais fértil do mundo, solo loess. Loess. Onde você vai encontrar esse solo loess? Planícies centrais dos Estados Unidos,
Europa e no centro-norte da China. E ele é formado principalmente pelos ventos. Tá? Ele é formado principalmente pelos sedimentos que vêm pela ação eólica, pelo intemperismo eólico, os ventos trazendo sedimentos e deixando ali no solo. Regiões mais rebaixadas, regiões que sofrem mais com a sedimentação. Planícies centrais dos Estados Unidos, planície europeia e centro-norte da China, que também fica à margem de um rio ali, o Rio Amarelo, o Rio Huanghe. Tudo bem? Solo loess. E agora a gente vai entender aqui, né, os principais solos do Brasil, os mais férteis do Brasil, que a gente vai chamar a atenção para você. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de solo que você vai encontrar no Brasil. Uma enormidade aí, ó. Você pegar aí, ó. Peguei do material de vocês, tá, gente? Você vai ver aí, ó, a legenda, tem um monte de solo. Se eu não me engano, são 13, 14 tipos de solos que nós temos no Brasil. But nós iremos chamar a atenção para os mais importantes, os tipos de solo do Brasil, certo? Primeiro tipo de solo, a gente faz uma associação histórica, tá, com o ciclo da cana-de-açúcar do século XVII, onde foi consolidado ali o cultivo, né, açucareiro no Brasil. Zona da Mata, litoral do Nordeste, fica aqui, ó, nessa região, ó. Fiquei a madrugada toda desenhando o mapa do Brasil, gente, treinando. Ó, fica aqui, ó, nessa região. Solo de massapê. O nome técnico não é massapê. Massapê vem de amassar barro. É uma nomenclatura, né, que envolve até o folclore brasileiro. Mas é o solo de massapê. No seu vestibular, no seu concurso, vai cair dessa forma. É um solo negro e ele vem da decomposição do gneiss. É uma rocha metamórfica. Ele é argiloso, rico em matéria orgânica. Fica no litoral do Nordeste. Tá? Sul do Rio Grande do Norte, até ali, né, a Bahia, mais ou menos, principalmente até Alagoas e Sergipe, mas a Bahia pega um pouco dessa região aí do solo de massapê. Número 2, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o solo mais importante que nós temos. É o nitossolo. Repetindo, gente. Nitossolo. Ou terra roxa. Cada vez menos nós utilizamos essa nomenclatura. Cada vez menos vai aparecer para você terra roxa. E por que tem esse nome de terra roxa? Eu acho que eu já até comentei com vocês em um outro momento. Foram os italianos que deram essa nomenclatura de terra roxa. Porque é um solo avermelhado, tem muito ferro. Ele é muito nutritivo, é o solo mais fértil do Brasil. Já adiantando, é o solo mais fértil do Brasil. Ele tem muito ferro e é um solo avermelhado. E vermelho em italiano significa rosso. E os imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo, que tem uma comunidade italiana forte. Tenho certeza que quem está assistindo a aula, muita gente tem o sobrenome italiano, que vem dessa comunidade, que chegaram aqui no interior de São Paulo para trabalhar no café, nas lavouras de café, e deram essa nomenclatura. Oh, terra roxa, terra vermelha, terra roxa, terra vermelha. Aí pegou terra roxa. Norte do Paraná também. Tudo bem? É onde nós tivemos o derramamento basáltico. Beleza? Aquela rocha vulcânica, né, que consolida ali na superfície. É um solo avermelhado, como eu falei, formado da decomposição do basalto, rico em ferro. Certo? E para encerrarmos esse bloco de assunto nosso aqui, ó, os solos aluviais, solo de várzea, que fica nos vales dos rios, formado pelo acúmulo, né, de sedimentos vindo de outros lugares, principalmente trazido pela água do rio. E o solo de salmourão, vale a pena a gente chamar a atenção desse solo também. Fica no centro-oeste, sudeste e sul, centro-sul do Brasil. É um solo proveniente da decomposição do granito, é arenoso e pouco fértil. Só que nós vamos ver nas aulas seguintes que nós temos condições tecnológicas hoje de deixar esse solo adequado para o cultivo agrícola.
No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Como é que vocês estão? E aí, gente? Vamos para mais uma aula de física hoje, né? Hoje a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, tá? Aqui quem fala é o Maradona, professor de física de vocês. Então vamos lá. Características do movimento uniformemente variado. É um movimento onde a aceleração existe agora. Ela é diferente de zero, tá? E ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela terá sempre o mesmo valor, tá? Neste movimento, que é considerado um dos movimentos da mecânica, a velocidade ela varia com o tempo. Então nós temos uma velocidade inicial e nós temos uma velocidade final. Diferentemente do movimento uniforme que a gente estava vendo na aula passada, aqui a velocidade varia sim. E aqui o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a cada 1 segundo, o deslocamento do móvel não será o mesmo, tá? Então ele vai a cada 1 segundo deslocar cada vez mais se o movimento for acelerado. O que é um movimento acelerado? É aquele movimento onde a velocidade aumenta com o tempo. Como a velocidade aumenta, o deslocamento do móvel também aumenta. Então, a cada intervalo de tempo, nós temos deslocamentos maiores. Então, há uma diferença gritante entre o movimento uniforme. Lá, o móvel percorria distâncias iguais em tempos iguais. Aqui, o móvel percorre distâncias diferentes em tempos iguais. Tá? Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, antes de começar a falar do movimento uniforme, é um olhar especial para a aceleração. Então, nós temos que saber como calcular a aceleração e o que é a aceleração. A aceleração é uma grandeza física que mede o quanto a velocidade varia. A aceleração ela tem um sinal. Esse sinal pode ser positivo ou esse sinal pode ser negativo. O que isso nos mostra? Uma aceleração com sinal positivo significa que a velocidade do nosso móvel aumenta com o passar do tempo. Então, o tempo sempre cresce, né? O tempo nunca decresce, o tempo sempre aumenta. E a cada passagem de tempo, a cada aumento desse tempo, nós temos um valor de velocidade aumentando. Isso quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, nós temos o inverso. A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Nós, cotidianamente, chamamos essa aceleração negativa de freio. Né? Pensa no pedal do seu carro. O carro, normalmente, um carro, né, não automático, ele tem 3 pedais. O primeiro pedal, o pedal da direita, é aquele pedal que acelera o carro. Então ele emprega no carro uma aceleração positiva. O pedal do meio, né, é o nosso pedal onde há o freio do carro. Então o pedal do freio também é um pedal que aplica uma aceleração no carro. Então o nosso carro tem 2 aceleradores. Só que o freio aplica uma aceleração negativa. Então faz com que a velocidade diminua com o passar do tempo. Então tem que ficar isso gravado na nossa cabeça. Aceleração positiva, a velocidade aumenta. Aceleração negativa, chamada de freio, né? Nós estamos freando, a velocidade diminui com o passar do tempo. Tá? Então é uma coisa que tem que ficar básica na cabeça de vocês. Quando a aceleração é positiva, o que significa? Quando a aceleração é negativa, o que significa? Como nós calculamos essa aceleração? A aceleração ela é calculada através dessa fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? É a variação da velocidade. Lembra que o delta é um operador matemático que nós sempre fazemos final menos inicial. Então, a hora que aparece ΔV, você tem que olhar ali e pensar, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, ele expressa a variação da velocidade, tá? O ΔT é o nosso intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo representa o tempo que demora para a velocidade sair do seu valor inicial e chegar no seu valor final. Então, medindo a variação da velocidade no tempo, nós temos a aceleração,
tá? Qual a unidade de medida da aceleração? No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é essa aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Ela não será nula. O que é isso? Aceleração igual a zero. Nós não teremos aceleração igual a zero no movimento uniformemente variado, porque é justamente a aceleração que faz esse movimento ser o movimento uniformemente variado, tá? Então, recapitulando rapidamente, aceleração positiva, velocidade aumenta, unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Aceleração negativa, a velocidade diminui, você está freando, tá? Unidade de medida, metro por segundo ao quadrado também. Bom, então nós vamos agora olhar a equação da velocidade. A gente chama de equação horária da velocidade, tá? Ou função horária da velocidade. Toda função horária tem o tempo e ela depende do tempo. Quando nós falamos equação horária da velocidade, significa que para um determinado tempo nós temos uma determinada velocidade. Então, muda-se o tempo, muda-se a velocidade. Só que qual das duas velocidades? A gente sempre vai trabalhar com duas: velocidade inicial e velocidade final. Tá? A velocidade inicial, ela nunca será alterada. Começou o problema com uma determinada velocidade inicial, essa velocidade inicial vai se manter durante todo o problema. O que muda é a velocidade final. E como a gente calcula a mudança da velocidade final? Utilizando uma equação horária da velocidade. Colocando um determinado valor do tempo, você tem um determinado valor da velocidade final do corpo. Nessa equação também entra o quê? Entra a aceleração e entra a velocidade inicial. A equação da velocidade, ela vem da fórmula da aceleração. Então é uma maneira ali diferente da gente escrever a fórmula da aceleração, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês aqui, ó, uma figura. Aqui são duas situações. Pensa assim, ó, como se você estivesse tirando fotos, tá, de um mesmo corpo em intervalos de tempos iguais. Então é como se você disparasse várias fotos de uma vez só. E aí a gente conseguisse ver as fotos, né, do momento aí da queda dessa gota, por exemplo. O que a gente consegue saber? O intervalo de tempo entre cada foto é o mesmo. Então vamos pensar assim que é 1 segundo, tá? Então a cada gota aparecendo nós temos 1 segundo de diferença. O que a gente consegue perceber, ó? No primeiro segundo, olha quanto a gota cai, ó. Esse é o deslocamento da gota. No segundo segundo, olha o deslocamento da gota, ó. É maior. Ué, mas passou exatamente o mesmo tempo? Por que ela andou mais aqui do que andou aqui? Porque a velocidade dela vai mudando, tá? O que faz mudar essa velocidade? A força gravitacional. Então a força gravitacional, qualquer corpo em queda sofre a ação da força gravitacional. E a gente consegue perceber, ó, que esse intervalo aqui, ó, tem uma determinada distância. Aqui, ó, nós temos uma distância maior, tá? São múltiplos ímpares assim. Então, a cada 1 segundo você vai andar uma distância d. No segundo segundo, 3d. No terceiro segundo, 5d. No quarto segundo, 7d. Então, são múltiplos da distância. Então, você percorreu 1 metro no primeiro segundo, você vai percorrer 3 metros no segundo segundo. Você vai percorrer 5 metros no terceiro segundo e assim por diante. Aqui também, ó, a gente tem uma bolinha de tênis descendo uma rampa. Você percebe que há uma diferença da distância percorrida a cada segundo, tá? E a gente consegue fazer essa relação mostrando o quê? Que em tempos iguais ela percorre espaços diferentes, né? Então o deslocamento é diferente no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque existe a aceleração, tá? Isso que é importante. Voltando aqui na equação, né? Na equação que possa falar sobre a velocidade, deixa eu só passar aqui que eu já falo desse movimento aqui para vocês. Falando da equação da velocidade, o que a gente tem, ó? Nós temos a aceleração sendo impressa aqui, né? Opa, é do outro lado, aqui. Essa fórmula da equação da aceleração lhe dá a oportunidade da gente chegar nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula da velocidade. Então é isso que a gente vai trabalhar. A equação
horária da velocidade. O que a gente consegue olhar nessa equação horária da velocidade? Ó? Nós temos a velocidade inicial, e essa velocidade inicial é constante, tá? E aqui nós temos a aceleração do corpo, que também é constante. Lembra que constante é uma coisa que não muda, tá? Então, na equação horária da velocidade, duas coisas irão mudar. O quê? A velocidade final e o tempo. A velocidade inicial e a aceleração não irão mudar. Para que serve isso daqui? Para você determinar qualquer velocidade em qualquer instante de tempo. Então, se eu disser para vocês, a gente percorreu uma trajetória com uma determinada aceleração, partimos de uma velocidade inicial e depois de 2 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 5 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 10 segundos, qual é a nossa velocidade? A gente sempre vai conseguir, olhando para essa equação aqui, ó, a gente vai conseguir achar a velocidade. Sabendo o tempo, nós achamos a velocidade que nós vamos ter naquele tempo. Para isso, a gente precisa ter o valor da velocidade inicial e ter o valor da aceleração. Tá? Então, a primeira equação que a gente vê aqui é a equação horária da velocidade. Vem da fórmula da aceleração. Vamos então agora pensar na classificação dos movimentos. Como assim classificação dos movimentos? Os movimentos são classificados na física. Quando nós vamos para frente, a gente classifica o movimento de um jeito. Quando a gente vai para trás, a gente classifica o movimento de outro jeito. Como é que nós determinamos se nós estamos indo para frente ou para trás? Matematicamente, a gente usa um sinal. Então, o sinal de mais representa que o corpo está andando para frente. E o sinal de menos representa que o corpo está andando para trás. Sempre olhando para a velocidade. É a velocidade que vai determinar para onde você vai caminhar. Tá bom? Então vamos voltar aqui na classificação. Além das velocidades, o que é importante aí para que você consiga classificar? A aceleração. A aceleração também é muito importante para você conseguir classificar o movimento. Por quê? Porque se a aceleração tiver o mesmo sinal da velocidade, nós temos um movimento acelerado. Se a aceleração tiver um sinal contrário da velocidade, nós temos um movimento retardado. Um movimento retardado significa que a gente está freando, tá? Toda vez pisou no freio, qual tipo de movimento é? Movimento retardado, tá? Pisou no acelerador, aumentou a velocidade, que tipo de movimento é? Acelerado. Então nós classificaremos o movimento em para frente acelerando, para frente freando. Para trás acelerando, para trás freando. Só que nós não utilizaremos esses termos. A gente vai usar progressivo acelerado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado, progressivo retardado. Então é assim que a gente vai classificar, tá? Então o movimento acelerado, o que é? É um movimento onde o módulo da velocidade aumenta com o tempo. O que é um módulo da velocidade? É o valor. Esquece o sinal. Então, se você estiver andando para frente, no movimento acelerado, a sua velocidade vai aumentando. 2, 10, 30, 40 e vai embora. Se você estiver andando para trás com o movimento acelerado, ela também vai aumentando. Menos 2, menos 10, menos 20, menos 30. Esquece o sinal. Olha só para o número, tá? Então, o movimento acelerado, o número da velocidade aumenta com o tempo. Quando isso vai acontecer? Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais. Não importa se são os dois positivos ou se são os dois negativos. Tá bom? E o movimento retardado? Pô, o movimento retardado, o que acontece? O número da velocidade diminui com o tempo. Quando que isso vai acontecer? Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração tiverem diferença. Então forem sinais diferentes, sinais opostos. Aceleração positiva, velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva. Tá vendo que os sinais são diferentes? Se os sinais são diferentes, nós os classificamos de maneira diferente. Tá? Então olha um exemplo aqui, ó. O carro inicialmente estava com a velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele foi andando, chegou em 21. Ué, se você olhar só para o número da velocidade, ele não aumentou? Aumentou. Se ele aumentou, o que nós podemos dizer? Primeiro, a velocidade é positiva, então o movimento é
progressivo, está indo para frente, beleza? E a aceleração? Nesse caso, a aceleração também é positiva. Por quê? Porque a velocidade está aumentando com o tempo. Então, se a velocidade está aumentando com o tempo, a aceleração e a velocidade precisam ter o mesmo sinal. Qual é o sinal deles? Toda vez que nós escrevemos maior que zero, significa positivo. Então, neste caso, ó, a aceleração tem um sinal positivo e a velocidade também tem um sinal positivo. Como é que nós classificamos esse movimento? Primeiro, olha para a velocidade. Ó. Velocidade positiva está indo para frente. Se está indo para frente, o movimento é chamado de progressivo. Aí você olha para os dois sinais. Pô, os sinais são iguais, não são? Se os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Tá? Então, para classificar, primeiro olha na velocidade, para saber se está indo para frente ou para trás. Depois, olha o sinal da velocidade da aceleração, para poder classificar se é acelerado ou retardado. Sinais iguais, acelerado. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. O carro está indo para trás. Tá? Então tem um carrinho aqui, ó, indo para trás, indo no sentido contrário do movimento. Ele podia estar dando ré, mas ele está andando para trás, ó. Olha só para o número e esquece o sinal. Olha o número da velocidade inicial aqui, ó, 20 metros por segundo. E olha o número da velocidade final aqui, ó, uou, 21 metros por segundo. 20, 21, está aumentando o número. Se está aumentando o número, a aceleração tem exatamente o mesmo sinal da velocidade. Como está indo contra a nossa trajetória, essa velocidade é menor que zero. O que quer dizer? Que ela é negativa. E a outra, a aceleração. Pô, se a velocidade está aumentando, se o número da velocidade está aumentando com o passar do tempo, significa que a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Aí, como classificamos? Olha para a velocidade. Ela é positiva ou negativa? Putz, é negativa. Negativa está andando para trás. Atrás a gente chama de retrógrado. Aí os sinais. Os sinais são iguais. Toda vez que os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Beleza? Então, dá para entender aí como classifica, né? Olha a velocidade, vê se é para frente ou para trás. Mais ou menos. Olha os dois sinais. São iguais, acelerado. Vamos ver um exemplo agora do retardado. Ó, a velocidade se inicia com 20 metros por segundo e depois a velocidade fica aqui, ó, 19 metros por segundo. Começou com 20 e agora está com 19. Então o número está diminuindo. O que isso significa? Que o carro está freando. Que a aceleração tem um valor, um sinal diferente do sinal da velocidade. Aqui ele está mostrando para a gente que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração está diminuindo essa velocidade, está retardando o movimento, ela tem que ter um sinal contrário. Então, neste movimento, a aceleração é negativa. E aí, como é que você classifica o movimento? Lembra? Ó, primeiro olha para a velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo. Sinais diferentes, a gente tem um movimento retardado. Então, de novo, ó. Olha a velocidade para classificar se está indo para frente ou para trás. Os dois sinais aqui, ó, um sinal é mais, o outro sinal é menos. Eles são diferentes. Se eles são diferentes, o movimento é chamado de retardado. Então é bem simples, gente. Pegaram aqui o esquema? Primeiro velocidade, mais ou menos. Se é mais é de um jeito, se é menos é do outro. Mais para frente, progressivo, menos para trás, retrógrado. Aí os sinais são diferentes, aí o movimento é chamado de retardado. Outro exemplozinho aqui, ó, se a velocidade for negativa, por exemplo, ó, está andando contra a nossa trajetória, ó, começa com uma velocidade de 20 metros por segundo e depois vai para uma velocidade de 19 metros por segundo. O valor da velocidade está diminuindo. Nesse movimento, a velocidade é negativa. Para esse movimento ser retardado, para ter um freio aí, a aceleração tem que ter um sinal diferente da velocidade. Então, a aceleração só pode ser positiva. E aí, para classificar, mesma coisa, ó. V mais, V menos,
retrógrado, está andando para trás, sinais diferentes, o movimento é chamado de retardado. E aí a gente consegue classificar os movimentos, sempre olhando a aceleração e olhando a velocidade.